Eu admito que eu gostaria de ter feito esse vídeo aqui faz um bom tempo, mas só foi agora que eu resolvi falar sobre esse assunto. E por que resolvi falar só sobre agora? Porque mesmo que esse assunto é algo que acontece faz muito tempo, ninguém comentava, nenhum dos caras, eu mesmo não via comentar nada sobre em público, porque era coisa de servidor de Discord e coisa de DM, tá ligado? Sabe, coisa no off mesmo. Mas assim, alguns dias atrás, nos comentários de um vídeo, o cara resolveu vir falar sobre isso em público. Daí eu falei, já que ele comentou em público, por que eu não posso comentar isso também, né? Eu queria dar um contexto do que eu tô falando, tá ligado? Que é uma coisa que incomodou bastante os meus amigos e até um servidor aí. Bom, vamos lá. Eu acho que esse vídeo aqui vai ser longo, tá ligado? Vai ser longo. Em algum momento, nesse ano mesmo, eu resolvi fazer um servidor para um amigo meu YouTube, chamado Dusty Moon. É um canal aí que você já deve ter visto, principalmente os vídeos de opinião, análise sobre Hasbi Hotel e Hilo Barbosa. Conheço eles faz uns 4 anos e uns 3 anos ou 4 anos. Ele estava bastante em hype por fazer esses vídeos assim, sobre análise, review, teoria. Ele tinha um servidor do Discord, alguns anos atrás, que era bastante movimentado, muito movimentado. Muita gente gostava daquele servidor. Que era o nome do servidor, se chamava Dust World, o mundo de Dust, basicamente. E, pô, o servidor tava conquistando, chegando ao mesmo tempo que o canal do Dust estava crescendo, esse servidor também estava crescendo. Eu entrei no servidor quando tinha uns 500, 600 membros. E em um mês, o servidor já estava com mais do que 2.000 membros. Eu acho que se o servidor continuasse vivo, eu acho que hoje em dia passaria fácil dos 5.000 membros. Mas o que aconteceu? O dono, que é o Dust, ele não manjava muito, ele não tinha muito tempo pra conversar, porque o cara tem um canal no YouTube dele, ele tem os compromissos da vida pessoal dele, né? E aí em um dia, o servidor simplesmente morreu. Porque pelo que deu pra entender, o que o próprio Dustin passou pra mim, um cara chegou até num dos administradores e falou o seguinte: vamos mudar o servidor, vamos atualizar o servidor, né? Aí o Dustin permitiu numa boa, mas lembrando, o Dustin não fica muito tempo assim. Lembrando que nesse servidor era uma vez ou outra que ele aparecia no servidor. Aí o Dustin permitiu, os ADMs também permitiram. Posso dizer que essa escolha foi o que matou o servidor. Hoje em dia vocês podem encontrar o servidor dele, ainda tá de pé, mas é difícil encontrar alguém falando ali, tá ligado? Porque, bom, mudou tudo. Os chats que mais eram movimentados, eles deletaram. Entre outros problemas que tinha o servidor, tá ligado? Gente quebrando as regras, sendo tóxica. Então, o servidor morreu ali mesmo. Lembrando que o servidor até hoje está parado com essa nova atualização, que não foi para frente. Aí, beleza. Depois de algum tempo, por quanto eu quero dizer alguns anos para frente, eu sendo amigo do Dust, que eu conheci desde os seus humildes 4.000 inscritos, eu falei: Dust, já se passou muito tempo, tá ligado? Eu já vi um pessoal falando aí, criar um servidor do Discord. Então por que você não cria um servidor do Discord? Aí ele falou: pô, tô pensando, mas ao mesmo tempo que eu tô pensando, tô com medo de acontecer a mesma coisa que aconteceu no último, né? Aí depois de ficar muito tempo convencendo ele, eu falei: pô, eu vou fazer o servidor, tá ligado? E vai funcionar assim. Eu cheguei no Dust e falei assim: o servidor, eu vou fazer o servidor, vou chamar alguns amigos meus pra, sabe, amigo conhecido, nossa, e eu que vou estar fazendo o servidor. Aí beleza, fui lá, vi o servidor. Aí, antes do servidor, sabe, completar, eu chamei alguns amigos pra me ajudar. O Big King, o Francisco, o Auditrack, que ele vai aparecer mais na frente do vídeo também. Vou falar mais dele no vídeo também. Aí beleza, né? O servidor estava pronto, cheguei no Dust Moon e falei: o servidor tá pronto. Se você quiser divulgar, divulga no seu canal, tá ligado? E a gente combinou. E depois a gente conversou, tipo, mano, eu tô com medo do servidor, cuidar, não sabe, não há muito tempo. Daí eu falei: mano, é o seguinte, você tem as suas coisas, sua vida pessoal. E cara, eu que fiz o servidor vai ficar por minha conta. Sim, o servidor, a posse é basicamente o cara que só tem um cara pode ter a posse, que é o que criou o servidor do zero mesmo, sabe? E fui eu que fui criar esse servidor do Dust, né? Então, ou seja, mesmo que o Dust seja o dono do servidor, o servidor seja do Dust, ele tem um cargo mais alto de todos, quem realmente criou o servidor e que tem a posse sou eu. Ou seja, qualquer coisa relacionada ao servidor tem que vir conversar comigo, porque, bom, eu sou um dos administradores que criou, ajudou, mas, cara, também tem os outros administradores. Mas mais ativo mesmo é eu
e o mais um amigo meu chamado Áudio, o Auditrack, o DJ. Então o Dust Moon concordou e beleza, né? O servidor cresceu, né? Na primeira divulgação que ele fez, ele conseguiu 100 membros, tá ligado? Hoje em dia ele não tá dando uma divulgada assim no servidor, assim, nos vídeos, mas ele deixa na descrição do vídeo. Vou deixar o link do servidor dele aqui no comentário fixado pra vocês também entrarem lá. Até que é bem bacaninha mesmo, tá ligado? Lá você conversa sobre qualquer coisa mesmo. Anime, animações índices, Reluva Boss, Raspberry Hotel, Monday Drones, essas animações, tá ligado? Qualquer animação ali, você pode ali trocar uma ideia, tá ligado? Tem os seus chats ali, tudo que organizinho. Qualquer dúvida você pode chamar eu, os outros administradores também. Mas por causa, sabe, tem um amigo meu, que eu não vou citar nomes, que é o motivo disso tudo tá acontecendo, que, bom, perturbou eu, o Áudio e o Dust Moon. E, bom, vocês vão entender mais pra frente, mas eu não vou citar o nome dele por razões óbvias. Mas assim, é um carinha que aprontou bastante no servidor do Dust. E mesmo que ele foi banido no servidor permanentemente, ou seja, ele não volta mais pro servidor. E se ele voltar, os administradores deram um aviso que se ele voltar, ele vai levar um ban por IP, ou seja, ele não vai poder mais entrar no servidor do Dust com a internet dele, ele vai ter que dar um jeito de criar uma outra conta pra entrar ali. Mas o que aconteceu pra ele ter levado esse ban permanentemente? Ou seja, pra sempre. É simples. Em uma call à noite, nós tava trocando uma ideia ali. Tava eu e mais alguns outros membros ali, trocando uma ideia, normal. Até que entrou esse carinha aí, que eu não vou citar nome. O fulano. Eu vou chamar ele de fulano. Entrou o fulano e no início tava de boa, né? Tava todo mundo conversando ali numa boa. Mas só que em algum momento da call, esse fulano resolveu meter uma de louco. Por quê? Havia um outro membro aí no servidor que ele tava dando mensagens, sabe? Mensagem triste, mensagens depressivas. E, bom, simplesmente do nada mesmo, ele ativou a câmera mostrando uma faca. E depois ele desativou. E logo depois ele manda uma mensagem falando: será que eu posso, sabe, me esfaquear, essas coisas e tal? Aí a gente ficou muito preocupado. Tipo, eu sendo administrador, dono dali, eu falei: não, mano, faz isso não. Vamos não conversar na DM, chama nós, conversa aí, mano, não precisa fazer isso não. Eu e os outros membros, os outros administradores que estavam ali também. Até que o fulano, vendo isso, ele falou que sim. Simplesmente o fulano chegou e falou que sim. Todo mundo ali falando pra ele não fazer isso, mano. Pensa direito, sua vida vale muito. E o fulano chegou e falou isso. E pra piorar as coisas, tipo, já não basta isso, as coisas pioraram mais ainda. Porque quando a gente foi dar a bronca nesse fulano, ele meteu uma de doido. Tinha uma membro que ela gosta de falar: pô, bem o problema, esse é o importância do servidor, manter ele ativo, conversar, essas coisas e tal. Mas o fulano, além de ter soltado essa pro cara que tava mostrando uma faca na cal, poderia ter pedido pra se matar, ele mandou essa menina aí mandar calar a boca. Sim, tipo, do nada, de graça, tá ligado? A menina não tava falando dele, ela só tava falando, cantando ali, tá ligado? Assim, ou seja, agindo normal ali, falando, trocando uma ideia, e ele chegou simplesmente falando: ó, cala a boca. Entre outras coisas também que, pô, a gente falou: mano, a gente vai ter que dar um mute nesse cara, né? Então, o Auditrack, um amigo meu e outro administrador, foi em privado com ele em outra call, uma call ali, sabe, mais vazio, e a gente ficou conversando ali. O pessoal tava puto com esse fulano, né? Aí beleza, a gente achou que isso nunca mais ia acontecer. Até que no dia seguinte foi a gota d'água que levou tudo isso. Foi assim, eu não tava muito nesse dia, eu tava muito ocupado com minhas coisas, editando vídeo, vida pessoal também, mas eu vi que o Dust, ele não aparecia muito no servidor, mas uma vez ou outra ele aparece lá nas chamadas pra conversar com o pessoal, trocar uma ideia sobre anime, jogos, essas coisas e tal. Pô, é muito da hora conversar com ele, vai pra mim, é muito humilde, tá ligado? Se você é um nerd que gosta de Pokémon, anime, essas coisas, animações, pô, se você vê o Dust em call no servidor dele, aproveita o momento, porque o cara é muito de boa pra trocar ideia. Não só ele, né? Todo mundo ali no servidor ali é de boa pra trocar ideia. Todo mundo ali respeita um ao outro. Quando um vai falar, os outros ficam quietos. Mas só que aí nesse dia, estava o meu amigo Auditrack e o Dust e um pessoal aí. Eu não tava no dia, mas eu vi eles ali na cal. Cara, no caso aí, eu preciso dar uma contextualizada. Que no caso, tava eu, o Dust, o Auditrack e ele na cal. E eles estavam conversando sobre o Reluva Boss. Aí beleza, eu fiquei quieto pra não atrapalhar. Só que quando ele terminou de falar e eu tive a oportunidade de falar, ele simplesmente me cortou e ficou falando mais 2 horas seguidas. Isso
isso me deixou muito irritado, porque eu fiquei o tempo todo esperando ele terminar de falar, com toda a educação. Aí chegou minha vez, ele meteu o foda-se, cara. Isso me deixou muito irritado. Só que depois, aí, nossa, teve aquela outra coisa lá, cara. A gente ficou horas em cal com esse moleque enchendo o saco do Dust por causa de Reluva Boss. Só que no final ele nem tinha visto a série. Ele simplesmente ficou enchendo o saco querendo dar pitaco no Dust, sendo que ele nem sequer tinha visto a série. E ainda teve aquele caso da outra cal, que o moleque lá tava com uma depressão ferrada. Eu simplesmente, tipo, o cara tava transmitindo a tela com uma faca na mão, falando que ia se matar, e aquele retardado mandou ele se matar, cara. Simplesmente tava apoiando o suicídio. Que merda é essa? Então, cara, se eu não me engano, isso é até crime o que esse fez. Não, é melhor explicar outra coisa antes. Que a falta de educação desse moleque, cara. Ele fica mandando o pessoal tomar naquele lugar na cal, fica mandando o pessoal calar a boca. Ele já mandou o próprio Dust se fuder, cara. Olha o nível que ele chegou. Só que aí, depois de tanta merda que ele fez, tanta coisa, simplesmente o pessoal foi cobrar ele. Aí o que aconteceu? Ele começou a encher o saco de todo mundo, não queria aceitar que tava errado, e do absoluto nada, simplesmente por algum motivo da cabeça dele, ele mandou me jogar de um prédio gratuitamente. Aí o Audiotrack pegou e baniu ele. O cara passando dos limites. O cara quebrou todos os limites que tinha, cara. É basicamente isso que eu tenho pra falar. E, cara, por favor, não deixe esse moleque entrar pro servidor, ele só faz merda. Nossa, e também tem outra coisa lá, que ele fica falando mal da gente do servidor em outros lugares, moleque todo esquisito, fica perseguindo a gente. Cara, é meio que isso que eu tenho pra falar, explicar o meu lado dessa história e deixar claro que eu não gosto nem um pouco desse moleque pelas coisas que ele fez e que ele enche muito o saco, cara. Na moral, onde já se viu, o cara manda... Eu não sei o que aconteceu nesse dia, mas eu lembro que um monte de meus amigos vieram até mim falando um monte de atrocidade a respeito desse fulano. Porque assim, pelo que eu entendi, o fulano simplesmente, sabe, achou ruim a história de Hasbi Hotel, sobre a Charlie, a rendição, sabe, coisas da série que esse fulano não concorda e não gostou. Aí o Dust, pelo que deu pra entender, o fulano estava relacionando isso à vida real, tá ligado? E tipo, o Dust, o Audiotrack, todo mundo, membros ali, tava explicando pra ele, mano, você tem que entender uma coisa, Hasbi Hotel é só uma história inventada, tá ligado? A história de Hasbi Hotel, aí pelo que me informaram, o Dust Moon, sabe, o Dust Moon, Audiotrack e os membros ficaram meia hora explicando pra esse fulano, sabe, falando óbvio, tipo, mano, você tem que tirar isso da cabeça, Hasbi Hotel não tem nada a ver com vida real, é só uma historinha inventada, que só faz sentido na série, não tem nada a ver com vida real. Mas mesmo os caras explicando, o próprio Dust Moon, o cara que fez um monte de vídeo sobre Hasbi Hotel, Reluva Boss, mesmo ele explicando, o fulano não entendia e de alguma maneira esse fulano se recusava a entender. E, cara, foi descoberto que esse tal de fulano, ele não assistiu Hasbi Hotel, todos os episódios de Hasbi Hotel ou algum episódio de Hasbi Hotel. Ou ele só viu, que foi o que deixou todo mundo puto ali no momento, que o cara só conhece Hasbi Hotel pelo que ele já ouviu falar na internet. Ou seja, ele deve ter visto algum vídeo resumindo ou um vídeo falando sobre Hasbi Hotel, mas que não é uma review. Ele deve ter visto ali um resumão ali mal feito ou alguém zoando com Hasbi Hotel, porque, bom, o cara simplesmente contra o Dust Moon, que na minha opinião, alguns anos atrás era o maior canal de Hasbi Hotel e Reluva Boss nessa área de teoria, essas coisas. Eu sei que hoje em dia tem mais canais que fala sobre que faz análise, fala sobre Hasbi Hotel e Reluva Boss, mas antigamente quem tava no topo era o Dust Moon. E cara, vocês podem ver nos vídeos antigos dele que era só vídeo com mais de 100 mil visualizações, ou seja, a galera gostava bastante de ver esses vídeos dele, tá ligado? Eu conheço o Dust Moon, ó, um bocado de tempo. Depois de outras coisas aí, dele ter feito outras bostas no servidor, nós da administração, a gente chegou numa simples conclusão. Não tem como. Os membros estão falando bosta dele. Ele mandou um membro que estava apenas conversando calar a boca. Ele literalmente apoiou o suicídio no carinha que ativou a câmera, mostrando a faca, e logo depois soltou uma mensagem de que poderia se matar, algo do tipo. Ele foi lá e comentou sim. E todo mundo tava falando o contrário. A gente resolveu banir ele pra sempre, né? Pô, banimento justo, tá ligado? Muito justo. E beleza, claro, nós da administração, a gente foi atrás dos membros afetados, a gente trocou ideia com o maluco que mostrou a faca na câmera, a gente conversou eu conversei com aquela membro que, sabe, ficou incomodada do cara ter mandado ela calar a boca, sabe? Pediu desculpa mesmo por burrice aguda desse tal de fulano. Mas mesmo o cara banido, tá ligado? Mesmo o cara ter conseguido irritar o Dust Moon, todo mundo ali no servidor, o cara não parou. E depois que ele foi banido,
ele só piorou. Ele não pensou direito. No início, dava pra entender que tinha pensado, né? Porque mesmo ele banido, ele ainda tem eu e o áudio adicionado e ele trocava ideia. Tipo, quando o áudio ia em live, ele mandava coisa pra ele ver da historinha dele, tá ligado? E, pô, nenhum problema, né? O cara não tava falando nada demais, só tava falando outras coisas ali. Mas só que aí chegou num ponto, quase todo dia, era alguma mensagem relacionada ao Dust. Tipo, mano, manda mensagem pro Dust, por mim, falando o que ele acha desse personagem meu aqui. Ou, sei lá, se ele me perdoa. Sei lá o que. Essas coisas aí, qualquer coisa relacionada ao Dust, tá ligado? Ou seja, mesmo ele banido, ele queria saber do Dust, tá ligado? Dependendo que eu fiz o negócio, foi assim. Ele mandou um texto pedindo desculpa pro servidor. Beleza, eu tirei print dessa conversa e eu mandei lá no servidor. Eu mencionei alguns membros aí que estavam no dia. E eu falei, mano, o que vocês acham disso? Obviamente que grande metade simplesmente não aceitou esse pedido de desculpa, né? Ainda mais depois do que ele fez nas cal. Mano, honestamente, criatura, imbecil. Só que eu não conversaria, não é? Um cambrão de terra, fica enchendo o saco de todo mundo. Tipo, mano, cara, ele ficou enchendo meu saco porque eu mandei lá o desenho de Hello. Meu cara, sim, ele... Animal, esse cara cérebro ficou assim, eu gosto de desenho, só que umas coisas que eu não gosto. Toma no cu! Mano, não sentido nenhum. Esse tipo de coisa. Sem contar que ele ficou brigando comigo porque eu tava com uma foto da Millie. Essa foto da Millie, ela é meio inaceitável, mas em minha defesa, a foto era de um produto oficial. Desgramado, ele foi enchendo meu saco, mandando coisas quando eu não queria. Que infortúnio. Esse cara incomoda muito. Como dizia a rainha de copas, cortem as cabeças. Porque, mano, esse cara eu não gosto. Ele me incomoda, ele é um desgraçado. Eu não gosto dessa porra de gente. Não sei. Além disso, não sei como é que foi pra falar. Eu lembro da vez que ele vou nem falar, velho. Eu não aguento pessoa que fica enchendo o saco de gente só pra ter uma opinião mal formada. E fica misturando a porra de negócio de Raven com gente coisa que tá real. Mano. Eu tô fica coringando, só de lembrar daquele animal, criatura estranha, que nem parece que aquilo lá é um ser humano. Mano. Eu não aguento esse tipo de pessoa. E beleza. Aí eu não sei o que aconteceu com esse fulano. Do nada, ele ficou com um certo ódio do Auditrack, que é um amigo meu, e o Dust Moon. E, tipo, do nada ficou com ódio deles dois. Eu não sei se ele tá com ódio dos membros do servidor do Dust também, não sei. Porque chegou num ponto que ele simplesmente começou a vir na minha DM, falar um monte de bosta a respeito dele. E tipo, eu apenas respondia com apenas, legal, interessante, sei lá o que, coisa básica assim, porque, cara, quando é coisa assim de merda, aconteceu algo que eu queria entender o porquê, tá ligado? Que foi assim, alguns dias atrás, eu postei um meu vídeo chamado Hasbiotel não é legal, onde que eu dou a minha opinião a respeito da série em si. Tá? Aí no finalzinho, eu deixei claro, se você tem uma opinião, sabe, diferente da minha, ou que você concorda com alguma coisa da minha opinião, deixa nos comentários, vamos trocar uma ideia. Foi isso que eu falei no vídeo. O vídeo teve mais do que 2.000 visualizações, aliás, eu agradeço, já aproveitar o momento. E é claro que teve gente comentando, alguns concordando, outros indo contra, normal. Mas só que esse fulano, ele comentou no meu vídeo. Na primeira vez que ele comentou, acho que não tinha nem 5 linhas de texto ali, tá ligado? Mas no Discord era totalmente diferente. Ele mandou, eu não sei, no início eu pensei, pô, ele vai mandar a opinião da minha DM do Discord? Pô, pode mandar, né? Não precisa ser obrigatoriamente nos comentários, né? Se você quiser algo mais privado, pode comentar. Mas só que aí, depois de algum tempo, eu voltei pra área de comentários do meu vídeo pra ver os outros comentários, né? Que apareceram logo depois dele. E por pura coincidência, eu notei que o comentário dele estava editado. E quando fui ver o comentário dele, do nada, apareceu um texto de 300 milhões de linha de texto ali, que eu queria que o cara atualizou depois de... E o que é engraçado é que em um vídeo onde que eu falo sobre Hasbiotel, a série Hasbiotel, os seus pontos críticos da série, eu acho incrível que o cara, mesmo sendo um vídeo de opinião de série, o cara conseguiu meter o Dust Moon e o Auditrack. E que por pura coincidência, aquela opinião que ele tava naquela chamada de 2 horas, aquela call Dust Moon e o Auditrack tava explicando para ele que
Hasbi Hotel não tem nada a ver com vida real, ele colocou nesse comentário dele aqui, recente. E detalhe, esse assunto foi há meses atrás, tá ligado? Isso foi lá no início da série. Ele fala aqui sobre a opinião dele, mas eu queria entender por que ele resolveu simplesmente citar youtubers, os meus amigos aqui no meio. Tem uma linha aqui de 3 linhas aqui que é só sobre ele pra não dizer. Por exemplo, uma aqui, ó. O Dust Moon é um exemplo, o áudio é um exemplo. Todo com sucesso, é claro, mas isso não faz deles parecerem adultos, que não entendem que o humano pensa diferente e que ninguém concorda de tal personagem que é bom. Eu não posso discordar. Se ele pensa que Hasbi Hotel é diferente, tudo bem. Mas, a partir do momento que a gente explica pra ele como é que funciona e o cara não entende como é que funciona a série, tá ligado? Ele tentou confundir misturar uma coisa que não existe, coisa que foi inventada pra série, ou seja, historinha inventada, e tentou relacionar isso na vida real também, tá ligado? E tentou misturar essas duas coisas também, lembrando que ele deixa aqui no comentário dele também. E é claro que não é só apenas 3 linhas que ele fala do Dust, do áudio, também tem outros aqui. Tipo, Dust Moon tentou que eu querer assistir a série, o áudio track também, mas só me fizeram desgostar de querer assistir. Como que posso assistir algo que é onde que o céu é tratado como machista, meme fechada, a VEG de vagina, a Charlie agindo igual uma revolucionária na Rússia de 1918, e como posso assistir sabendo que o Angel Dust vai ficar falando de luxúria a série toda para desenvolvimento. Para começar, as atitudes do cara foram totalmente reprováveis no server, pra dizer o mínimo. E quanto a Cal, ela foi simplesmente uma perda de tempo. 2 horas tentando explicar pra um cara que a série não era tão rasa e preto no branco quanto ele achava, que a visão dele tava errada. Tudo isso pra no fim, ele simplesmente falar que nunca tinha assistido a série, que toda a opinião dele era baseada em vídeos de análise da série e achismos, e ainda por cima, falar que nunca pretendeu dar uma chance pra série. E ainda por cima falar isso como se fosse motivo de orgulho. Eu e o Trek ficamos incomodados, afinal, foi uma perda de tempo de 2 horas. E mesmo com a call terminando com 0 pessoas felizes, nós imaginávamos que tivesse acabado. Só que aí o cara vem e me solta um dos comentários mais mal escritos que eu já li, que sinceramente nem vale a pena responder todo, mas vale a pena responder um ponto. E vale mencionar o comentário covarde, porque foi feito num vídeo de um canal que nem sequer era o meu ou o do Trek, só para nos atacar de maneira gratuita. Mas vamos lá. Pra resposta, caso você esteja vendo esse vídeo, saiba que eu não ligo nem um pouco pra ser o dono da razão. Eu tento embasar meus argumentos, mas nem sempre estarei certo. E sinceramente, eu tô cagando se você vai ver ou não a série. Você encheu o saco por 2 horas pra no fim falar cheio de orgulho que não viu a série e que não pretendia assisti-la. Só tenho um conselho pra você, cara. Cresce, amadurece um pouco. E da próxima vez que eu falar com pessoas por mais de 1 hora sobre o que você acha de uma série que nem assistiu, pelo menos tenha a mente aberta pra talvez assistir a série. Porque uma mente fechada não voa, ela só fica presa no mesmo ponto. Dito isso, Renan, eu acho que eu aluguei um triplex na cabeça do cara. O que é legal, meu primeiro imóvel. Só é uma pena que aparentemente ele é infértil, já que é um local tão fechado assim. Mas fazer o quê, né? Agora vocês param pra me pensar. Aonde que, eu juro, eu estava nessa call. Eu posso chamar membros aqui pra falar. Em nenhum momento, ambos obrigaram a assistir. Nenhum momento. Eu tenho certeza disso. Eu não obriguei, o Audiotrack não obrigou, o Dust não obrigou, ninguém no servidor do Dust obrigou ele a falar. Eles apenas tentaram explicar pra ele uma coisa que ele pensou errado, tá ligado? E ele fala outras coisas aqui envolvendo o Dust e o Audiotrack e outras coisas da série também que só ele entende, tem coisa que só ele entende que é da cabeça dele, né? Eu tirei prints aqui e eu mandei pro Dust, pro áudio, aqui ó, mano, olha isso aqui, mesmo ter passado meses, dias, o cara ainda tá com rancor de vocês, ó. Tirei print, devendo que tem um comentário resposta onde que ele respondendo uma guria aí chamado Cultura Pop, sei lá o que, e ela comentou, concordo com você em parte, sei lá o que. Aí o fulano resolveu dar uma resposta para essa resposta dessa guria. Olha que simplesmente esse fulano chama o Dust Moon de idiota. Tipo, de graça, tá ligado? Sabe o que é do nada? Tipo, o mesmo cara que tentou explicar pra ele numa boa 2 horas como é que funciona Hasbi Hotel, e o cara chega chamando os outros de idiota, tá ligado? E o engraçado é que ele chama os outros de idiota. Mas é muita hipocrisia. É muita hipocrisia, porque eu leio isso aqui pensando no que ele fez no servidor do Discord, o maluco que mostrou a faca, e ele mandou, e perguntando se poderia se matar, e ele falou que sim, mandando os membros calar a boca. E ele tem a ousadia de chamar o Dust Moon de idiota. Não, Felipe Neto 2.0 aqui. Sobre Hasbi Hotel, né? Ele deu a opinião dele sobre a série, mas ele também
fala sobre o Dust e o Audiotrack. E aí falei, pô, já que ele veio em público, por que não eles vierem em público falando sobre também? Então, eu não sei se o Audiotrack vai estar fazendo seu pronunciamento, mas eu sei que eu posso ter a confirmação que o Dust Moon vai estar sim fazendo o seu pronunciamento na sua aba comunidade. Um aviso importante, não vão atrás de tacar hate em cima deles, esse Garui aí, tipo, você é do membro do servidor do Dust e lembra desse, sabe de quem estou falando? Não vão atrás dele, se vocês verem um comentário dele, apenas ignorem, porque possivelmente o que ele quer é atenção. Se ele não quiser atenção e nem briga, ele não estaria comentando ele toda hora, ele não teria ido no meu vídeo sobre Hasbiotel e ter comentado sobre o Dust e o Audiotrack. Ele quer atenção e, bom, já que ele veio público, vamos esperar primeiro eles, o cara que o fulano estava falando um monte de bosta, deixa eles fazer seu pronunciamento. Como que eu falei antes, eu não sei se o Audiotrack vai estar falando sobre isso na sua aba comunidade no YouTube. É isso que eu tenho que falar, é isso que eu queria falar. Agora eu me sinto mais leve, tá ligado? Mas enfim, o vídeo é esse e tchau.